Olá, meus amados irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Nilton Conejeiro e você está aqui em nosso canal no YouTube. Queremos agradecer a Deus, a todos aqueles que estão inscritos em nosso canal, repetindo que você não é simplesmente um inscrito, você é um ajudador desta obra para que possamos levar a palavra de Deus aonde quer que ela chegue. Se você ainda não é inscrito, você pode se inscrever apertando esse botãozinho vermelho aí na tela do seu celular, inscrever-se. Você clica ali, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações também para que você possa receber frequentemente os nossos vídeos. E não esqueça de deixar também aquele like para que possamos a cada dia mais avançar a pregação do reino de Deus sobre a face da terra. Nós estamos fazendo a exposição da carta de João e nós hoje vamos finalizar o capítulo de número 2. Vamos falar sobre o versículo 18 até o versículo 29 da primeira carta de João. Diz assim a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre anticristo e anticristos. 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por isso conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Mas vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecerdes o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez. 2 pontos, letra maiúscula. A vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebeste dele fique em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua própria unção ou com a sua unção vos ensina todas as coisas. E é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vamos orar, pedir para que o Espírito Santo possa iluminar os olhos do nosso entendimento, em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, queremos te louvar e te honrar, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Queremos pedir a tua bênção através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, que abra os olhos do nosso entendimento para que possamos, ó Pai, compreender esta palavra tão importante nos dias em que estamos vivendo. Deus, te damos graças por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Queridos irmãos e amigos, em nome de Jesus, nós estaremos falando sobre anticristo. Para nós não perdermos aqui tempo em ficar retornando e falando novamente coisas que nós já falamos, sobre o pano de fundo desta primeira carta de João, você pode estar assistindo o primeiro vídeo desta série, onde nós ali falamos aqui a questão do tempo histórico, do pano de fundo, enfim. João ele estava combatendo uma heresia que estava infiltrada dentro da igreja, dentro daquela comunidade, e ele escreve esta carta para poder proteger o povo de Deus, os eleitos de Deus, a igreja de Cristo que estava ali reunida naquela época, não somente naquela igreja local, mas também aonde quer que esta carta pudesse chegar naquele tempo, naquele primeiro século, né? No final do primeiro século. E ele vai tratar de um assunto sobre anticristo e anticristos. Ele diz no versículo 18, filhinhos, lembra que vamos
novamente retornar esse linguajar filhinhos, é uma marca maravilhosa do apóstolo João, quando ele trata a igreja, a comunidade, como filhos realmente, né? Como filhos, de um amor extraordinário, de um amor que provinha do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz, é já a última hora. Essa última hora não quer dizer que o relógio está atrasado, ou que quebrou no meio do caminho, ou coisa parecida. Essa última hora, ela aponta para últimos dias, para os últimos dias, lembrando que quando o Senhor Jesus Cristo ele já veio no cumprimento das Escrituras dos últimos dias, e ali, no período da sua morte, nós estamos na cruz do Calvário, nós estamos aguardando o quê? A sua volta. E a sua volta é o quê? É também nos últimos dias. Então, isso aponta para o início do ministério, da pregação do Evangelho de Cristo nos últimos tempos, que aponta para a vinda gloriosa, em glória, do Senhor Jesus Cristo e a derrota também dos seus inimigos. E como ouviste que vem o anticristo, também agora, é o versículo 18 ainda, muito se tem feito o anticristo, por isso conhecemos que já é a última hora. Muitos se têm feito anticristos. Nós entendemos que Paulo ele vai falar que chegará o anticristo, aquele que realmente a palavra de Deus diz que ele chegaria, e ele vai chegar. Antes da volta de Cristo, ele voltará, ele virá para enganar as nações ainda mais, e, se possível, enganaria até os escolhidos de Deus. Mas João ele está falando aqui também sobre anticristos. Por que anticristo? Porque ele estava combatendo uma heresia de pessoas gnósticas que estava dentro daquela comunidade, espalhando que o Jesus humano era um e o Cristo era outro. É isso que eu disse ao princípio do vídeo. Você precisa assistir o primeiro para você poder entender esse pano de fundo. Então, essas pessoas eram aquelas que estavam infiltradas no meio da comunidade, dizendo que realmente Jesus não era o Cristo, né? Eles separavam, eles não entendiam essa união hipostática do Senhor Jesus Cristo, e eles estavam semeando essas contendas, né? Dizendo que tudo aquilo que houve na cruz, aquilo foi uma encenação, aquilo não foi real, que o Cristo de Deus abandonou Jesus na cruz, voltando e assim por diante, voltando para a eternidade, para o céu. Então nós vamos ver que o anticristo ele semeava isso aí. Então, todas aquelas pessoas estavam sendo contaminadas por esta heresia de uma forma terrível. João chama eles de anticristos. Anticristo é aquele que se coloca no lugar de Cristo, que se opõe a Cristo. A ousadia é tanta que ele se assentará no trono de Deus, se passando por verdadeiramente Cristo. Quando ele é um impostor, ele vem com toda a astúcia de Satanás para confundir aquelas pessoas que não pertencem a Deus. Quem são essas pessoas? Quem são esses hereges que estavam ali no meio? O 19 vai dizer, essas pessoas eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficaria conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Eu fiz uma anotação aqui, e essa palavra do versículo 19, ela deixa marcado o seguinte, para que fossem manifestas, ou para que fossem manifestados como não sendo parte de nós. O que João ele está dizendo que aqueles que saíram realmente porque nunca estiveram dentro. Eles estavam dentro de um templo físico, mas eles não estavam dentro do corpo da igreja de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eles se passavam por cristãos. Na verdade, nunca foram verdadeiramente cristãos. Aqui é um relato de um estudioso da época. Ele diz o seguinte, que
que aproximadamente 20 anos, ele escreveu isso, né? 20 anos após João ter escrito esta carta, Policarpo, que era discípulo de João, era bispo da igreja de Esmirna, e enviou uma carta para Filipos e disse o seguinte: todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é o anticristo. E qualquer que não confessa o testemunho da cruz é do diabo. E qualquer um que perverter os oráculos do Senhor em favor de sua luxúria e diz não haver ressurreição nem julgamento, esse homem é primogênito de Satanás. Então, vocês veem que a pregação na época do primeiro século, início do segundo século, ela nunca foi de muita brincadeira, ela era taxativa. É aquilo que realmente deve ser dito, aquilo que deve ser pregado. E Policarpo, ele não poupou palavras para poder esclarecer as verdades bíblicas de Cristo Jesus. Eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficaria conosco. Isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Quero dizer o seguinte, que essa palavra, para não deixar dúvida, ela não está restrita a pessoas que mudam de ministério. A Bíblia não está dizendo aqui de ministério, está falando aqui sobre negar a deidade de Cristo, negar o próprio Cristo. Tá? A Bíblia está dizendo isso. Tá? Então, às vezes você muda, eu saí da igreja, aí alguém vai dizer, saiu de nós, porque não era de nós, porque se fosse de nós, estaria conosco. Se alguém deixar uma igreja com CNPJ, tá? Uma igreja visível, e migrar para outra denominação, ele continua professando que Deus, Criador do céu e da terra, que Jesus Cristo é o unigênito de Deus, o qual se deu na cruz para a remissão dos nossos pecados, de todo aquele que crê. Ele continua crendo na volta do Senhor Jesus, ele continua crendo em todos os mandamentos e as promessas bíblicas, sem problema nenhum. Deus seja louvado. Versículo de número 20, é porque existem algumas pessoas que pregam que somente a denominação dele, o CNPJ deles, é que garante salvação. Isso é uma heresia. Versículo de número 20, diz o seguinte: mas vós tendes a unção do santo, e sabei todas as coisas. Essa unção do santo, ela quer dizer o que para nós? Ela quer dizer justamente sobre a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Quer ver uma coisa? Vamos começar a abrir aqui a nossa Bíblia. Vamos abrir aqui na segunda, Evangelho de João. Vamos lá para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo 13, que diz assim: mas quando vier, Evangelho de João 16, 13, mas quando vier aquele Espírito com letra maiúscula de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Glória a Deus. Vamos ler também aqui a segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, 21 e 22. 20, 21 e 22. Vamos ler aqui. Está escrito o seguinte: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma conosco em Cristo é o que nos ungiu, e o que nos ungiu é Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. 22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Eu tenho mais uma referência aqui, mas vamos deixar para mais adiante. Então, ele nos ungiu nessa parte para que nós possamos conhecer a verdade e saber todas as coisas. 21, não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira ela vem da verdade.
João escrevia esta epístola a pessoas que realmente conhecia e entendia perfeitamente o que ele estava falando. 22 ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É uma pergunta, né? Aí ele vai responder: é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Aquele que tem o Pai, tem o Filho. Quem não tem o Filho, também não vai ter o Pai. Talvez vocês já devem ter se deparado com uma Bíblia, tradução Novo Mundo, que são das Testemunhas de Jeová. Ele, no capítulo do Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 1, está escrito no princípio, quando Deus criou o céu e a terra, um Deus com letra minúscula. Você pode ver, eles não recebem a Cristo como Filho unigênito do Pai. Então, é um perigo muito grande os dias em que nós estamos vivendo e nós temos que tomar muito cuidado com isso. E quando nós nos deparamos com essa situação, nos deparamos com essa tradução bíblica, nós vamos entender que realmente Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. E não há salvação fora dele, não há salvação. Para poder ter o Pai, é necessário que você tenha o Filho. Glória a Deus. Versículo de número 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. 24. Portanto, o que desde o princípio, novamente essa palavra, desde o princípio, é bem antes de todas as coisas. Desde o princípio ouvistes e permaneça em vós, se em vós permanecerdes o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a garantia da nossa consistência de fé, é estar firmados, é permanecer firmados na sua palavra, crendo nos seus mandamentos, no sacrifício de Jesus Cristo como expiação do nosso pecado, para a glória de Deus. Agora eu chamo a atenção ao versículo de número 25. E esta é a promessa que ele nos fez. 2 pontos. A vida eterna. Queridos, existem muitas promessas bíblicas dentro das Escrituras, recheadas aqui para nós, para a glória de Deus. Mas eu creio que a principal delas, que nos dá uma garantia eterna e maravilhosa, é esta que João relatou no versículo de número 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Porque aquele povo, aqueles gnósticos, eles não criam na vida eterna. Era uma mistura de cultura grega com judaísmo e com uma pitada de cristianismo, e virou aquela confusão toda, gnosticismo, docetismo, aquela situação toda. Mas João ele trata diretamente aqueles que têm o Espírito da verdade, aqueles que têm o Espírito de Deus. Ele diz que a promessa que Deus nos fez foi a vida eterna. E isso para nós é uma garantia extraordinária e maravilhosa. Vamos ver o que ele escreve aqui, qual uma referência que nós podemos citar aqui. No Evangelho de João, capítulo 14 e 21. Vamos ler aqui, João 14 e 21. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 1. Vamos aqui para Efésios, capítulo de número 1, versículo 13 e o 14. Efésios 1, versículo 13 e o versículo 14. Veja aí o que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Em quem também vocês estão, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O que é isso? 14. É o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então, Cristo Jesus, ele é o nosso penhor, a nossa garantia
de salvação. Por isso que o cristão, ele deve desfrutar, o verdadeiro cristão, ele deve desfrutar das bênçãos de Deus, porque a promessa que ele fez para nós é a vida eterna. Essa é a perseverança do santo, meu amado, porque Deus se deu na cruz do Calvário como penhor meu e teu. É a garantia que ele voltará para nos levar para junto dele. E se nós, de repente, morrermos, nós já estamos com ele agora. Veremos como ele é, face a face, para a glória de Deus. Então, é a garantia maior que podemos ter. Se tirarmos isso aqui da Bíblia, o que sobraria para nós? Nós temos que crer que Jesus Cristo se deu na cruz como penhor da nossa salvação. Ele pagou a nossa dívida por nós. Então, nós não temos que temer, nós temos que nos sentir justificados, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos gloriosos de Cristo Jesus, o qual ele aplacou a ira de Deus sobre o pecador. A partir do momento que nós cremos no seu sacrifício, o Espírito de Deus nos conduz a essa certeza de garantia em nome de Jesus Cristo. Então, isso já também foi uma bênção muito grande para a igreja onde João escrevia e escreveu esta carta aqui para a glória do Pai. Versículo 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Um evangelho que não tem certeza de salvação não é evangelho. O evangelho é boas novas. É boas novas. Se você tiver alguma dúvida sobre o que é penhor, é só colocar lá naquele dicionarinho, né? Pode ser no Google mesmo. O que é penhor? O que significa penhor? Você com certeza vai encontrar lá uma garantia extraordinária, maravilhosa e muito boa para a glória do Pai. Então, essas coisas eu vos escrevi acerca daqueles que vos enganam, né? Que não te dá certeza de nada, que não te dá respaldo de nada, garantia de nada. Quem garante para nós é Cristo. 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. É uma palavra de exortação para nós, que nós estamos firmados, e estamos firmes, e permanecemos nele. Significa que, porque nós temos o Espírito Santo, nós não precisamos aprender mais nada, nós não precisamos mais frequentar escola bíblica dominical. Não, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que você que recebeu o Espírito de Deus e você tem ele na tua vida, dirigindo todo o teu ser, você vai entender o seguinte, que quando aparecer essas heresias, como apareceu na época de João, Jesus é um, o Cristo é outro, Jesus morreu, mas o Cristo o deixou, abandonou na cruz, veio sobre ele no batismo e assim por diante. Opa, isso é uma heresia. Isso não tem parte com Deus. Você já vai entender. Ele nos guia, o Espírito de Deus nos guia em toda a verdade. E agora, filhinhos, permanecei nele. Outra exortação. Permaneça nele. Continue com ele, fique firme com ele. É claro que o salvo, que tem a sua salvação garantida em Jesus Cristo, está entendendo perfeitamente o que eu estou dizendo aqui. Tá? E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, ou na sua volta, na sua vinda, né, tenhamos confiança, né, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Nós não temos que se esconder de Cristo na sua vinda. Nós temos que correr até a ele de braços abertos para um abraço eterno, para a glória de Deus. 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Sabemos então, irmãos, resumindo para encerrar, que o mundo está preso dentro de um sistema anticristão. E o anticristo, o qual o Apocalipse fala, o mesmo João está falando sobre isso, ele virá no tempo determinado por Deus, ele chegará até esta terra. Agora o espírito dele, ele anda rodando, são muitos aqueles que se opõem às verdades de Cristo, e nós sabemos muito bem isso. Ele está espalhado em todas as partes, em todas as áreas, desde o alto escalão até nos lugares mais longes,
mais longínquos, o espírito do anticristo também está lá, pervertendo toda a verdade. Essa questão do aparecimento do anticristo, muitos homens na época, muitos homens de Deus, eles apontavam o aparecimento para este homem como se fosse um imperador romano, um grande religioso da época, um grande personagem da igreja na época, e assim sucessivamente. Mas a Bíblia diz que, ou líderes, né, dos governos atuais, e assim, vira e mexe aparece um monte de coisa que não tem nenhum tipo de fundamento bíblico. Quando ele se manifestar, aquele que tem o Espírito de Deus vai saber que chegou a hora, é ele e não será outro. Nós não podemos ser enganados por achômetros. Eu acho que é fulano, eu acho que é Bertano. Quem acha não tem certeza de nada. Nós temos que aguardar com paciência em Deus e esperar inteiramente no Senhor. Sabemos que estamos vivendo em um mundo anticristão e nós temos que estar descansados em Cristo Jesus, confiando na sua promessa e crendo que a promessa que ele fez para mim e fez para você é a vida eterna. Aí você pergunta, pastor, e como eu posso ter certeza da minha salvação? Esta carta vai falar, e ela está falando conosco desde o primeiro vídeo até agora. Próximo vídeo nós entraremos no capítulo 3. Tu crê que é um Deus no céu e na terra, Criador do céu e da terra, digo. Amém. Crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio para remover os teus pecados na cruz do Calvário e te apresentar justificado e justo diante de Deus. Creio. Tu ama o teu irmão, você se dá bem com o teu irmão, você guarda os mandamentos da palavra de Deus. Se você está enquadrado nisso e você tem certeza que você é um pecador e que se não fosse isso você estaria realmente perdido, você tem realmente esse sentimento desta bênção gloriosa da parte de Deus. Somos daqui, mas nós não somos daqui. Estamos aqui por passagem, mas a nossa morada eterna é o céu. Vamos orar a Deus, pedir a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida de todos os nossos inscritos, e que Deus possa te abençoar grandissimamente. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de deixar aí aquele positivo aí para a glória de Deus. Querido Deus, querido Pai, nós te louvamos e te glorificamos, Senhor Jesus, pelo Espírito da verdade que habita em nós. Esse é o Espírito Santo, o qual o Senhor prometeu que habita conosco e estará em nós, Senhor, para nos guiar em toda a verdade. Abençoa ricamente aqueles que nos assistem, Senhor, que essa palavra possa enchê-los da tua bênção, da tua verdade, para a glória do Pai. Senhor, livra-nos de todo mal, cobre-nos, ó Deus querido, com a tua justiça e com a tua verdade. Ó Deus querido, nos fortaleça a cada momento, é o que te pedimos riquissimamente e te imploramos em nome de Jesus Cristo, desde agora e para todo sempre. Obrigado, Senhor, pela certeza de salvação e de vida eterna em nossas vidas. Amém, Jesus. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.